の影響でしょうか、建物から煙が上がっています。O terremoto de magnitude 7,1 que atingiu o Japão hoje cedo deixou mortos e pelo menos 50 feridos. Temos inclusive imagens que chegam de lá que dão a dimensão da destruição após esse tremor. As informações que temos são da mídia local. A primeira-ministra do país, Sanai Takaichi, disse que os danos estão sendo avaliados agora. Mais de 150 mil pessoas receberam alertas para que deixem as suas casas. Diego Pavão, nosso editor de internacional, está acompanhando tudo isso, trazendo para a gente, então, o que sabemos até agora sobre esse tremor. Diego, a imagem mostra aí para a gente a dimensão dos danos registrados no sul do país. Havia alerta de tsunami que já foi retirado. É isso mesmo, havia um alerta de tsunami para ondas de até 1 metro de altura, mas já foi retirado. Carol, essas são as imagens, eu até vou pedir para a gente colocar de novo na tela, são imagens de um shopping. Essa é a situação mais emergencial nesse momento após esse terremoto no Japão. Há relatos de pessoas que estão presas dentro desse shopping em Kumamoto, que fica na ilha de Kyushu, que é aquela região, aquela ilha mais ao sul do Japão. Segundo o que a gente já conseguiu levantar de informações sobre esse shopping, houve uma explosão após esse terremoto nesse shopping. Explosões após terremotos não são incomuns, elas acontecem porque muitas vezes existe o rompimento de uma tubulação de gás, por exemplo, e isso leva a um incêndio ou uma explosão, ou mesmo às vezes acontecem quedas de postes de energia, fios ali desencapados, uma faísca, isso pode levar a incêndio ou até mesmo uma explosão. A gente não sabe se esse foi o caso nessa questão do shopping, nesse cenário específico desse shopping em Kumamoto. Mas o que a gente sabe é que houve sim uma explosão nesse shopping e o desabamento parcial do segundo andar desse shopping, por isso há pessoas presas e há, infelizmente, registro de mortos, além dos 50 feridos confirmados. Não sabemos ainda, o que a gente sabe é que tem uma operação ali em andamento, a gente viu caminhões, viaturas ali de bombeiros em frente ao local desse shopping, mas ainda não sabemos qual é o estado dessas buscas nesse momento. Além de Kumamoto, também existem alertas para a região de Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita e Miyazaki. Outras regiões também em alerta. Essas imagens que a gente vê agora na tela são da muralha de um castelo, que é esse castelo que a gente vê aí, também em Kumamoto, um castelo histórico de Kumamoto. Essa muralha é aquela muralha antiga que fica... É muito comum ter essas muralhas ao redor desses castelos japoneses, tá? São castelos que normalmente ficam em ilhas, pequenas ilhas, que são rodeadas por um fosso. É o fosso deixado na época que esse castelo era usado, usados naquele tempo do Shogun, do Shogunato no Japão, e é comum que esses castelos tenham esse fosso que era antes cheio d'água, era uma forma de proteção, e aí essa imagem que a gente vê agora é justamente a muralha desse fosso que desabou parcialmente em Kumamoto por causa também desse terremoto de magnitude 7,1 e de profundidade de 10 quilômetros, tá, Carol? Carol, um terremoto considerado raso, ou seja, é aquele terremoto em que não há muito espaço para a energia se dissipar a partir do epicentro até o hipocentro, que é aquele campo, aquela área onde o terremoto se manifesta na superfície. Por isso a energia chega com muito mais intensidade na superfície e aí acaba gerando esse cenário de destruição em alguns lugares. Tremor raso justamente provoca uma maior destruição. Chama a atenção porque o Japão é um país preparado para enfrentar fortes terremotos, então essas cenas de destruição, de estruturas que ruíram, que vieram abaixo, de fato chamam a atenção. Diego Pavão monitorando a situação por lá. Falamos em mortos e feridos nesse momento no sul do Japão e claro que qualquer atualização Diego Pavão vai trazendo para a gente. E esse registro, né, Diego, foi do momento exato em que o terremoto foi registrado por lá. Perceba aí a imagem trêmula justamente por conta dessa ocorrência.
Exato, em Kumamoto também, que foi o epicentro desse terremoto, é onde a gente tem o maior número de locais destruídos nesse momento, Carol.